Hoje eu quero falar sobre um assunto que já era para eu ter trazido aqui, mas eu estava ainda reformulando ele. É sobre o auto-perdão. E por que eu quero falar sobre o auto-perdão no vídeo de hoje? Porque eu acredito que muitas pessoas deixam de prosperar na vida, de ser pessoas melhores, de conseguir realmente evoluir, muito por conta de ficar preso a coisas que fizeram lá no seu passado, né? Então, eu acredito que eu tenho muita autoridade para falar em relação a isso, porque se você não sabe, eu já trabalhei com conteúdos adultos durante 11 anos, eu já não trabalho mais, vai fazer 6 anos, e eu precisei passar por todo um auto perdão para eu poder hoje estar bem, estar aqui falando com você, né? Ter feito a minha faculdade, conseguido prosperar na vida aí, né? Mas ter realmente conseguindo me tornar um pouco melhor todos os dias, desde que eu comecei a praticar essa questão do auto-perdão. E eu vejo que muitas pessoas ficam presas, né, ao seu passado, às coisas que fizeram lá atrás, se chacoteando, né, chacoteando não, chicoteando, né, se chicoteando como se fosse, sim, meu Deus, como se tivesse que colocar um tronco e a pessoa viver ali se matando todos os dias. Calma. Calma, gente, vamos pegar leve com a gente mesmo, né? Porque a gente pega leve com todo mundo, mas quando é para pegar leve com a gente não pega. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o auto-perdão, as práticas que eu fiz, né? O que eu fiz e eu ainda faço, porque afinal de contas somos seres humanos, estamos propensos a errar, né? Todos os dias. Então é importante que a gente esteja alinhado com essa questão de como a gente pode colocar isso no nosso dia a dia. Então, falando um pouquinho, né, do que o auto-perdão, né, pode trazer, o que você pode esperar quando você conseguir realmente, né, se auto-perdoar. Lembrando que, assim, não é da noite pro dia, né, nenhuma mudança da noite pro dia, você realmente tem que ficar muito presente para conseguir se perceber. Eu acho que essa é a grande questão da mudança, né, a gente está presente para conseguir perceber, principalmente quando a gente fala com a gente internamente, quando a gente né, fala externamente com as pessoas, quando a gente quer mudar alguma coisa, um pouco mais de paciência, a gente precisa estar muito atento aos nossos primeiros impulsos e conseguir travar eles. Então, falando um pouquinho, né, por que é tão importante a gente se auto-perdoar? Gente, primeiro de tudo, né, libertação emocional. Você não fica carregando aquele peso, sabe? Quando eu trabalhava, né, com os conteúdos adultos e tal, e quando eu parei, durante muito tempo eu fiquei me sentindo muito culpada por eu ter gasto todo o meu dinheiro, por eu ter colocado 11 anos da minha vida fora, por eu não ter conseguido fazer uma faculdade, por eu ter levado a minha vida tão à brincadeira. Então eu tive que me auto-perdoar por muitas coisas. E eu acho que o ponto principal para você realmente entender que o auto-perdão é importante é você pensar assim, ó, hoje você vive a sua vida, só que você tem um nível de consciência hoje diferente do nível de consciência que você, do passado, tinha. Então seria mais ou menos isso. A Carla de hoje, eu tenho 38 anos, eu não posso querer que a Carla, com aos 22 anos, tivesse a mesma cabeça, o mesmo nível de consciência, né, que eu tenho hoje. Hoje eu não faria metade das coisas que eu fiz, mas lá atrás eu não tinha isso. Então não tem como eu exigir de mim algo que eu não tinha. Então, por isso que você deve realmente se auto-perdoar. Por quê? Você é outra pessoa. Nós, nós, às vezes a gente acha que a gente tem que crescer e nascer igual, né? Eu não acho, eu acho que a gente tem que nascer de um jeito e morrer muito melhor, porque afinal de contas isso mostra que a gente evoluiu, porque se você nasce e continua a mesma pessoa até morrer, gente do céu, ainda mais em tempos de tecnologia, que tudo muda muito rápido. Então, é importante você ter essa consciência de que o seu eu do passado, ele era totalmente diferente do seu eu de hoje, e o seu eu de hoje vai ser totalmente diferente do seu eu do futuro. Então, você não pode querer colocar todos esses três eus no mesmo nível, né? Então, por isso é importante você olhar para o seu passado, ver o que você fez, não é o que você faria hoje, tá tudo bem, mas naquela época era o melhor que você tinha para fazer. Então, por isso é importante se auto-perdoar. Reduz o diálogo interno, né, da autocrítica, eu coloquei aqui. Uma das coisas importantes é você começar a parar de se criticar tanto, né, por isso que a gente
se auto-perdoa. Quando você não consegue se perdoar, você fica se criticando pelos seus erros, pelas coisas que você gostaria de mudar, e esse diálogo interno, eu já falei isso, eu quero trazer mais essa questão do diálogo interno, porque isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante em mim. Eu peguei algumas outras dicas em outros lugares e tem me ajudado muito. Eu vou trazer aqui num outro canal, num outro momento. Mas o diálogo interno, ele realmente é uma das partes da comunicação mais importantes que você pode ter, porque afinal de contas, você fica com você 24 horas por dia, só você com você sabe o que se passa aqui dentro da sua cabeça. Então, tenha cuidado com o diálogo interno, com essa autocrítica, né, com esse exigindo demais. O auto-perdão, ele traz esse conforto emocional. Ele reduz também a ansiedade, né? O perdão reduz a ansiedade. Ele realmente reduz a ansiedade de você querer estar sempre lá na frente, de se autocriticando o tempo todo. E eu botei que aí também a gente aprende a ter mais empatia, né, nos nossos relacionamentos, quando a gente se auto-perdoa, a gente entende que o outro também tem que cometer os seus erros para poder crescer e tá tudo bem. Então você automaticamente consegue ter uma empatia maior com você mesmo, autocompaixão com você mesmo, e também consegue ter mais empatia para com o outro, entendendo de que o que ele tá fazendo é o melhor que ele pode. E eu coloquei aqui o principal, né, gente, o aprendizado. O auto-perdão, ele traz esse aprendizado. Foi exatamente o que eu falei pra vocês. A Carla de antigamente era o melhor que ela podia fazer e tá tudo bem. Eu já perdoei ela, sabe? Ela me trouxe muitas coisas boas, ela me trouxe muitos traumas, mas eu perdoei ela. Era o melhor, e realmente era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Eu fazia as coisas achando que estava fazendo o meu melhor. Eu sempre fiz tudo dando, né, com todo o meu amor, com todo o carinho, com tudo que eu tinha, e tá tudo bem. Não eram as melhores decisões, mas eram as decisões que eu podia ter naquele momento. Mesma coisa com você. Talvez não foram as suas melhores decisões, mas eram as melhores decisões que você tinha para ter naquele momento. Então se auto-perdoe, é muito importante. Isso ajuda muito no seu relacionamento interno, no seu relacionamento com as outras pessoas, tirando que isso traz também uma paz, assim, sabe? Tira minha leitura diária, tira aquele peso, sabe? Então agora eu quero falar um pouquinho sobre as práticas, né? O que foi que eu fiz e o que eu acredito também que existem, né, que você pode praticar aí no seu dia a dia, tranquilamente, devagarinho, para que você consiga cultivar, né, o auto-perdão. Isso aqui tudo, gente, isso aqui tudo eu faço, tá? De verdade. Então, eu gosto de trazer coisas que eu realmente uso. Quando eu não usar, eu vou falar pra vocês, ó, eu não uso daqui, mas falou e eu vi em outros lugares que é bom. Então, tudo que tá aqui, eu uso. Bom, primeira coisa que eu faço, eu escrevo, eu comecei a ter o hábito de escrever, eu escrevo 2, 3 páginas por dia, e uma página, geralmente eu faço uma página de gratidão. Então eu coloco lá por tudo que eu sou grata, eu também coloco tudo que eu faço isso de manhã cedo, eu tenho um diário onde eu escrevo de manhã cedo, 2 ou 3 páginas e uma meia página ali de gratidão, e eu coloco tudo que tá na minha cabeça, das coisas que eu tô sentindo, das coisas que estão me incomodando. Eu realmente sou muito honesta comigo nesse momento. E aí o que começa a acontecer? Você começa a perceber um padrão no que você está escrevendo, e algumas coisas começam a te incomodar. Então eu comecei a perceber que eu estava reclamando muito de algumas coisas todos os dias. Então isso meio que me ajudou a entender que era um padrão que eu estava, né, que eu tava seguindo, e parei de fazer isso. A mesma coisa serve para você se auto-perdoar. Escreve tudo que você não gostou, que você fez no passado, que você quer mudar, que você, sabe, realmente coloca pra fora tudo isso que tá aqui dentro, porque quando a gente guarda muito as coisas, elas têm a tendência a virar um caos. A gente começa a confundir muito, começa a não enxergar as coisas como de fato elas são, começa a se embaralhar aqui dentro. Por isso que é importante você ter um diário, né, fazer terapia, para que você consiga botar para fora, porque quanto mais interno, quanto mais guardado você fica com as coisas, isso vira uma panela de pressão. É uma panela de pressão de sentimentos, né, de emoções, uma hora você vai explodir. Então tenha um diário, ou então, não consigo escrever, putz, escreve meia página, escreve uma,
escreve uma linha, sabe? Começa devagarinho. Eu não vou falar pra vocês, nossa, escreve todos os dias, cara. Assim, eu falho. Eu falho geralmente no final de semana eu dou uma falhada, mas eu procuro escrever durante a semana todos os dias. Todos os dias eu escrevo, tá? E o importante é começar. Outra coisa, né, você pratica também a autoempatia. Começar a ser mais generoso. Meu terapeuta fala que a gente tem que ser mais, como é que ele fala? A gente tem que ter mais amorosidade com a gente mesmo, né? A gente é tão legal com as pessoas, a gente aceita tantas coisas das outras pessoas, mas quando a gente tem que aceitar os nossos erros, os nossos defeitos, parece que fica um pouco mais difícil. Então, começar a trabalhar essa amorosidade, essa autoempatia, essa autocompaixão, sabe? Não se cobrar tanto. Eu sei que é difícil, gente. Eu não vou falar pra vocês que, nossa, virei o Buda. Não, não é. Mas é possível. Não todos os dias, porque a gente não consegue fazer isso todos os dias. Mas quando você estiver bem, um dia que você acordar bem, procure fazer isso, procure estar atento, sabe? Procure estar atento onde que você está sendo muito crítico com você mesmo. Eu li um livro, eu já falei desse livro aqui, chama Tudo Tem Jeito. E esse livro é muito legal. Ele traz muito essa ideia de que tudo tem jeito. Então, eu comecei a usar muito eu já usava isso há muito tempo atrás, e aí parei de usar, né, essa ideologia, essa filosofia de tudo tem jeito. E meio que você tira um peso, sabe? Tem alguma coisa que não tá dando certo, você começa a entrar naquele flow, né, naquele limbo ali de preocupação e tal. Tudo tem jeito. Despressuriza. Outra coisa que me ajuda muito, né, em relação ao auto-perdão e a questão de ficar presente. Lembra que eu falei pra vocês que ficar presente para que a gente consiga entender o que a gente tá fazendo, onde a gente precisa mudar? Meditação. A meditação eu comecei a fazer esse ano. Eu sempre quis meditar, só que eu não tinha paciência para meditar. Até que o meu terapeuta me falou uma coisa que meio que mudou a minha vida, assim, a minha chave, e eu falei, eu vou dar uma chance. Ele falou pra mim assim, Carla, medita por 1 minuto. Eu fiquei, mas 1 minuto? Minuto é nada, gente, não. Medita por 1 minuto, no dia seguinte 2 minutos, no outro dia 3 minutos. Aí isso daí me pegou, eu falei, putz, eu meditava 5, né? Eu achava que precisava ter um mínimo ali de tempo. E aí foi quando eu comecei a implementar a meditação. Eu comecei fazendo uma meditação guiada, tá? No YouTube tem vários canais, gente, vários canais com meditação guiada e tal. Eu comecei com 5 minutos, depois eu fui para 10. Hoje eu escuto uma meditação muito legal, que é do Samsung, da Samsung Health, né? Que é uma meditação que ela não tem fundo musical. Ela tem uma moça dando algumas dicas e tal, e pegando principalmente na questão da respiração. Por que eu mudei o jeito de meditar? Porque eu tava sentindo que com a música, muita gente falando ali, eu não tava me concentrando. No que de fato eu precisava me concentrar, que é na respiração. Então eu preferi começar a implementar. Eu tenho um livro também que fala muito de meditação, mas eu também ainda não consegui implementar as meditações desse livro. Então, a meditação, ela te ajuda a trazer para o momento presente, você respirar, se está passando por uma situação, você respira e realmente funciona. Ai, a minha máquina. Ai, gente, vai ficar com a máquina agora. Ó, outra coisa. Isso aqui é muito importante. Respeite a sua história. Essa prática aqui é uma das mais importantes, respeitar a sua história. Vai muito atrelado ao que eu falei o seu eu de antigamente tinha um nível de consciência diferente do seu eu de hoje. O seu eu de hoje tem um nível de consciência diferente do seu eu do futuro. Então respeite a sua história, respeite as suas decisões. Elas fazem parte de quem você é. A Fernandinha Fernandes, ela faz parte de quem eu sou. Eu nunca vou conseguir deletar ela da minha vida e eu também não quero. Mas o que eu quero é respeitar a história da Fernandinha Fernandes e seguir com a Carla. E as duas juntas, né, as duas darem as mãos e seguirem a vida juntas, porque não tem como a gente apagar o que a gente fez. O que a gente tem que fazer é tirar como aprendizado, é respeitar. Porque, gente, quão ruim seria, ou quão, sei lá, imagina se a gente já viesse com tudo pronto, o download de uma vida perfeita pronta, onde que a gente aprenderia? Em que momentos da vida a gente se desafiaria? Então entende que os erros, eles precisam fazer parte, para que você consiga enxergar e ser uma pessoa melhor.
Que graça teria se todo mundo fosse legal, fosse bom, fosse incrível. Pô, ia ser legal? Talvez, mas em algum momento a gente ia se incomodar com alguma coisa, porque o ser humano, ele precisa de desafio. Ele precisa de alguma coisa na vida dele. É que nem o cabeça vazia oficina do diabo, gente. Todo mundo precisa de um trabalho na vida, ter uma ocupação na vida. Senão a vida, ela fica sem graça. É a mesma coisa com os nossos erros. A gente precisa aprender com eles, para que a gente consiga nos tornar pessoas melhores. Bom, o vídeo de hoje talvez tenha ficado um pouco curto, talvez tenha ficado, não me aprofundei tanto quanto eu gostaria, mas eu espero que você tenha entendido o quanto o auto-perdão ele é importante, o quanto respeitar a sua história é muito importante, o quanto se amar, se respeitar, se tratar com amorosidade. É difícil? É, mas não é impossível. Nada é impossível. Se uma pessoa fez, você é capaz de fazer. E isso é uma coisa muito importante que a meditação tem me ajudado a pensar, treino, dieta, tô há 19 dias sem fumar. Então, tudo isso tem me feito, me mostrado de que eu sou capaz. E você também é. Uma coisa que eu aprendi com tudo isso, há uns 6 meses atrás, né, desde que eu parei de fumar, foi que a dificuldade, ela existe, mas a grande dificuldade está na nossa cabeça. As coisas não são tão difíceis quanto a gente acha que é que é a gente que complica. A nossa mente que fica criando desculpas pra gente não fazer. As coisas não são tão difíceis quanto parecem. São difíceis na nossa cabeça. Beleza? Então é isso, gente. Quero pedir desculpas. Talvez eu tenha sumido um pouco aqui por esses dias. Eu tô um pouco perdida em relação ao meu canal. O que eu vou trazer, no que eu vou falar e tal. Mas resolvi me perdoar por esses dias que eu não gravei. E resolvi aparecer aqui hoje. Tá? Então, auto-perdão. Se perdoe, se ame. Você é a coisa mais importante da sua vida é a sua vida, tá? Então é isso, um beijo, cafezinho, tô de volta. Beijo.